Olá, eu sou Ana Cláudia Bortolozzi Maia e hoje a gente vai falar sobre sexualidade e educação sexual. Parece que é um assunto que todo mundo sabe, é só ligar a televisão e entrar num site que todo mundo fala sobre isso, mas nem sempre são questões que a gente pode confiar ou que são questões importantes ou que são questões que podem ajudar a gente a lidar com esse tema, né? Por que será que a gente tem tanta dificuldade de falar de sexualidade? A gente fala de tantas outras coisas, a gente é curioso, estuda, mas quando chega a parte da sexualidade parece que é uma dificuldade que todo mundo tem. Então a questão da sexualidade e da educação sexual não é uma especificidade da pessoa com deficiência, necessariamente que se deve discutir isso, né? A gente deve falar sobre essas questões para qualquer pessoa, né? Um conceito muito importante é a sexualidade. Em geral, as pessoas genitalizam. O que é isso? Quando a gente fala sexualidade, as pessoas já pensam ou em relação sexual ou em gênero, né? Homem, mulher. Mas a sexualidade é um conceito humano, é um conceito que a gente construiu, é uma expressão do corpo, do desejo, mas dentro de uma cultura, de uma sociedade que dá sentido para isso. Então, a prática sexual de um animal, por exemplo, ela tem um sentido de reprodução e ponto. Né, um cachorro, quando a cadela está no cio, vai lá e faz sexo, mas não tem o erotismo, o namoro, ele não tem que pedir para namorar, ou convidar para jantar, quer dizer, são questões sociais que fazem a questão da sexualidade ter um sentido maior do que ter ou não filhos, né? Então a sexualidade, ela faz parte, o erotismo, o enamoramento, fraternidade, as relações entre famílias, né, entre os irmãos, o afeto de amigo, não é só fazer ou não sexo. Ser mulher ou homem, por exemplo, depende da sociedade. O que é ser uma mulher no Brasil? Né? O que é ser uma mulher em outra cultura? Muda muito. Então, por isso que a gente fala que a sexualidade é uma construção social, né? E a gente faz parte dessa construção. Ninguém nasce com os valores. A gente não nasce achando alguma coisa de prostituição, de homossexualidade. A gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida, né? Num processo que a gente chama de educação sexual, que a gente vai conversar também mais pra frente com mais detalhes, né? Então a sexualidade, ela, além de não ser só genital, porque todo o corpo é erótico, então o prazer, e aí não estou dizendo só o orgasmo, mas o prazer do afeto, do contato físico, do acolhimento, né? Isso existe desde que o bebê nasce até quando a gente morre, e não é só fazer sexo, todo o corpo responde, né, a esse erotismo, a esse prazer, vamos dizer assim. Então a sexualidade, ela não é só genital e não diz respeito só a fazer sexo. Alguém que nunca fez sexo na vida por um princípio religioso ou qualquer outro motivo, não deixa de ser sexuado. É uma pessoa erótica, é uma pessoa que sente amor, é uma pessoa que é uma mulher ou um homem. Então as outras questões todas são importantes e fazem um conjunto de sentidos do que a gente chama então sexualidade. Então sempre que a gente for falar de sexualidade da pessoa com deficiência, tem que lembrar desse conceito que diz respeito então à nossa construção, né? Bom, como que a gente aprende, como que a gente vive e aprende essas questões da sexualidade? Por um processo que a gente chama de educação sexual, que muita gente fala como se fosse uma aula, né? E alguns autores usam até outro nome para diferenciar isso, então fala que é um processo de educação sexual formal, né? Intencional, já foi chamado de orientação, mas é quando a gente prepara como uma aula, um conteúdo com objetivo, conteúdo para dar conta de explicar alguma coisa. Mas tem uma outra parte da educação sexual, que a gente chama de informal, que são os valores e a forma como a gente aprende tudo que a gente sabe sobre sexualidade. Então, se eu perguntar para vocês, o que você pensa sobre a sexualidade? Você não teve uma aula, é difícil alguém chegar na tua mãe e falar, vamos aqui sentar, hoje eu vou conversar com você sobre isso. Em geral, as regras e as informações vêm muito no não dito também, né? Quando um pai ou uma mãe diz juízo, o juízo diz muita coisa, né? Então o juízo, a mãe não precisa nem dizer, mas todo mundo entende o que está por trás desse juízo, né? O próprio olhar, se o pai olhar para você, você abaixa a saia, quer dizer, a gente responde muito a esse não verbal também. E a gente vai aprendendo, então, sempre, às vezes, ninguém chega para dar uma aula de prostituição, por exemplo, mas você anda na rua, a mãe faz um comentário, você assiste um filme, então a gente vai estar sempre aprendendo sobre sexualidade
de uma forma informal. E isso todo mundo aprende, isso vai construindo os nossos valores. Por isso que a gente, mesmo fazendo o mesmo curso, convivendo com as mesmas pessoas, cada um tem valores diferentes, porque foram construídos ao longo da vida, né? E a gente tem que ter experiências para mudar esses valores. Então, quando a gente fala, eu penso isso, né? A gente pensa alguma coisa sobre algum fenômeno sem saber exatamente do porquê. Às vezes não é por informação, né? É por várias informações pulverizadas, assim, que a gente não se dá conta como que a gente construiu esse valor. Como que foi a sua educação sexual? Você já parou para pensar nisso? Como que você aprendeu sobre as questões de sexualidade? Tenta lembrar, assim, quando você era criança, quando você era adolescente, quem falava sobre isso com você? Quem não falava, né? Por que não falava? É muito importante a gente olhar pra gente antes de pensar na relação com o outro, seja um filho, um aluno, né? Qualquer pessoa com quem a gente se relaciona. A gente aprende muitas vezes e nem se dá conta como aprendeu, né? A dificuldade que a gente pode ter hoje de olhar a sexualidade de alguém, a expressão da sexualidade ou de falar sobre isso, tem muito a ver com a nossa história. Tem gente que tem dificuldade de abraçar o outro, de tocar, né? Pode ser pessoas que nunca viram os pais ou alguém com quem convive se relacionando afetivamente. Então a gente vai construindo corporalmente mesmo essa capacidade de se relacionar com o outro e a gente aprende isso ao longo da vida. Quando a gente percebe que o quanto foi difícil para a gente aprender ou não, a gente pensa a importância que é a gente não reproduzir esse padrão. Então, se foi ruim eu não ter tido informação, por que eu não consigo falar sobre isso com as pessoas com quem eu educo, né? Então, trabalhar um pouco essa questão, primeiro, pessoal. Outra coisa importante, tem gente que fala assim, eu não tive educação sexual. Não existe quem não teve educação sexual. Todo mundo tem educação sexual, desde que nasce. A mãe tá grávida, ela faz o quartinho cor-de-rosa se é menina, ela compra a coisinha de menino azul. Então, isso já é uma forma de educar, né? Quando o bebê nasce, já é preparado para ser o menino que a sociedade quer, a menina que a sociedade quer. Então, a gente vai sendo educado desde que nasce. Quando alguém diz, eu não tive educação sexual, muitas vezes quer dizer que teve uma educação sexual omissa, ou seja, ninguém falava sobre isso, é o silêncio. Só que o silêncio educa também, né? Quando não se fala sobre isso na escola ou na casa, o que vigora, né, o que fica em evidência são as mensagens não ditas, o que se pode ou não fazer, né? Por exemplo, teve uma vez umas meninas que falaram para mim que as mães casaram virgens. E aí eu perguntei, nossa, vocês conversaram com as suas mães sobre isso? Como é que vocês sabem disso? E aí todas falaram, não, nunca falei isso com a minha mãe. Então, como que uma pessoa acha que a mãe casou virgem se nunca foi dito? Mas foi dito em mensagens, né? Provavelmente reproduzindo não faz isso, ou, né, contendo a menina, enfim. Então ela acha que a mãe casou virgem pelo que a mãe faz com ela, não necessariamente por um diálogo. Então não existe alguém que não teve educação sexual. Ou ela é omissa, ninguém fala sobre isso, ou ela é informativa, por exemplo, a pessoa menstruou, a mãe chega e fala, ó, então agora você menstruou, o absorvente tá aqui, você vai usar assim e vai embora. Ou ela dá um livro e fala assim, ó, eu comprei um livro para você aprender sobre isso. Só que a mãe, o adulto, não conversa sobre isso. Então a gente fala que é uma educação informativa, né? Porque a informação hoje é muito acessível. Se você colocar no Google lá, métodos contraceptivos, você cai num monte de site, de blog, né, de informação. Mas será que isso adianta? Será que ter informação adianta? Né? Para a educação, a gente diz que a informação ela é importante quando ela muda a atitude, quando ela faz parte da educação. Saber que tem que usar o preservativo, hoje, agora, é muito comum, todo mundo sabe, mas quem efetivamente usa? Será que você usa o preservativo em todas as relações sexuais? Né? Pra gente pensar. Aí vem as desculpas. Eu sou casada, eu namoro faz tempo, eu confio nele ou nela. Então a gente sabe da vulnerabilidade, a gente sabe o risco, a gente sabe como transmite, mas isso não faz parte da nossa educação sexual. É muito mais fácil um menino, uma jovem hoje, usar um preservativo na primeira relação sexual, por exemplo, do que um idoso, porque ele aprendeu a fazer sexo já falando de camisinha, já tendo a AIDS, né, existindo a AIDS.
E uma pessoa mais velha, não. Então, as dificuldades aparecem assim, é chupar bala com papel, né, eu vou perder ereção. Na verdade, eles têm dificuldade até de saber usar, né? Por quê? Porque não fez parte da educação sexual. Então, isso é muito importante, que a educação sexual informativa, ela é fundamental, mas ela só faz sentido quando ela fizer parte da educação como um todo, quando ela mudar a nossa atitude, né? Quando a gente incorporar aquela informação nas nossas atitudes. Então tem a educação sexual informativa, tem a educação sexual conservadora, né? Então assim, por exemplo, não faça porque isso não é bom. E aí eu não estou falando da religião em si, porque isso é uma coisa que todo mundo confunde também. As pessoas falam, não é porque a religião existe que é ruim, não tem nada a ver isso. Se a família tiver uma religião e isso for um princípio do jovem, do adolescente ou de qualquer pessoa coerente, não tem problema alguém dizer eu não quero fazer sexo antes do casamento ou qualquer coisa assim. O que é ruim é quando esse valor ou essa concepção religiosa é da família e não é da pessoa. E aí gera culpa, porque eu quero respeitar um valor da família, mas esse valor não serve para mim. Então isso é uma dificuldade que a gente vê, mas quando a própria pessoa é coerente, isso faz a sexualidade dela ser adequada, prazerosa, né? E a religião nunca é um problema, né? Eu queria deixar claro isso porque as pessoas confundem. Tem então famílias religiosas, tem uma educação repressora no sentido do não, porque a repressão ela pode ser o sim ou não. A gente uma hora vai conversar mais sobre isso. A repressão do não é não faça, então não pode, não faça, não vai. Né? É sempre o não, no sentido de proibição, de contenção. E chega uma hora que a gente incorpora tanto os nãos que ninguém precisa mais dizer pra gente não faça. A gente já internalizou, né? Porque se eu fizer, eu vou sentir culpa. Então é uma outra educação sexual. E tem a educação sexual repressora do sim, que é faça, a gente tem que ser heterossexual, a gente tem que casar com tal idade, a gente tem que ter filho depois que casou. Então a gente tem que ser magro, a gente tem que não, né, ser perfeito. Então essas regras fazem um conjunto de imposições que também são repressivas no sentido de regra, né? Mas que muita gente confunde, acha que é liberdade, mas quando a gente faz uma coisa obrigado, né, respondendo a um padrão, deixa de ser liberdade. Então, todas essas questões a gente vai falar ao longo das próximas aulas, diz respeito à educação sexual que cada um de nós recebeu, né, e muitas vezes a gente reproduz. Uma coisa curiosa, tem uma aula que a gente vai falar sobre gênero, mas é muito comum as mulheres educarem os meninos, né? A gente discute os padrões sexistas, a gente vai falar sobre isso, mas na verdade muitas pessoas que educam os meninos na infância são mulheres, né? Então como que a gente lida com essas questões que a gente critica, mas no fundo a gente reproduz? Quantas pessoas nunca falaram, eu nunca vou fazer igual a minha mãe, e quando a gente vira adulto a gente faz exatamente o que os nossos pais fizeram, né? Então são coisas pra gente pensar. E uma coisa também importante que eu queria já pra gente ir pensando e finalizando é, se a nossa educação sexual, como foi, se ela foi difícil ou não, se foi importante ter esclarecimento ou não, eu tô falando mais da família, mas a gente recebe esclarecimento na escola, né, que outra hora a gente vai falar sobre educação formal, a gente recebe educação sexual com os amigos, que aliás é onde a gente mais se informa e é onde menos se sabe, porque troca informações erradas, deturpadas, mas é onde mais fácil a gente tem acesso, né, os jovens à informação. Então essas questões vão formando como a gente aprende sobre isso. Mas uma coisa que eu queria finalizar e sinalizar é a importância de perceber a minha educação sexual e pensar que não é culpa, entre aspas, dos pais ou de quem cuidou da gente, né? Não importa quem tenha sido, mas que essas pessoas que nos educaram também foram educadas. Então, como que foi a educação sexual de quem me educou, né? Quando a gente pensa nas gerações, o ficar, por exemplo, uma coisa bem recente, uma modalidade de relacionamento. Será que meu avô sabia o que era ficar com? Né? Provavelmente não, né? Então isso que a gente tem que pensar, quer dizer, eu não tive uma educação sexual adequada, porque provavelmente quem me educou também não teve. E por isso que eu insisto nisso, se a gente reproduz uma educação sexual que não foi legal pra gente, a gente está mantendo esse ciclo da dificuldade de lidar com um tema que é humano, né?
A gente aprende a falar, aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente é incentivado a estudar, a gente é incentivado a ter uma profissão. Por que a gente não se fala, não se conversa sobre a vida sexual, sobre a sexualidade como um todo, o desenvolvimento, a mudança do corpo? Ninguém é preparado para envelhecer, ninguém é preparado para as mudanças que acontecem, né, ao longo do desenvolvimento. Então são todas essas questões que a gente vai estar esmiuçando, detalhando nas próximas aulas. É um tema muito instigante, né? Tem gente que tem dificuldade, e eu espero que depois que a gente converse bastante sobre isso, vocês percebam que não é tão difícil assim, né? E que a gente também aprendeu a ter dificuldade, que quando a gente começa a perceber isso como parte da vida, né, a gente lida melhor com os nossos conflitos e com os conflitos que a gente vai ter que enfrentar para educar as pessoas. Muito obrigada, até a próxima.